gente, estamos de volta com o canal. Eu trago para vocês a receita da Ariel. Eu tenho essas duas versões, a nova e a clássica. É a mesma receita as duas, a única diferença é no cabelo laranja, que eu usei uma agulha um pouco mais fina para deixar o ponto mais tensionado e fazer cacho. A outra eu usei a mesma agulha no corpo inteiro. E elas ficaram assim. Bom, de material vamos precisar de linha verde. No vídeo eu vou trabalhar com a clássica. O tom cru que eu uso para fazer a pele, roxo para o biquíni, verde água, eu tô usando só restinho de linha para fazer a cauda, e o vermelho para o cabelo. E também óleos, que eu uso 11 milímetros. Vamos começar então com o verde escuro. Eu tô usando agulha 1,75. Vamos começar com o anel mágico e colocar dentro do anel 6 pontos baixos. E fica assim. A gente fecha o anel. E a próxima carreira vamos seguir a sequência de 2 pontos baixos juntos, que é um aumento, e 1 ponto baixo. Faz isso 3 vezes, ficando com um total de 9 pontos. E fica assim. E agora vamos trabalhar uma carreira reta com 9 pontos. Por boa parte da cauda, nós vamos sempre repetir essa sequência. Uma carreira com aumento e depois fazer uma carreira reta com o total da carreira anterior. Fica assim. Eu uso o fio inicial para marcar, eu não gosto de marcadores. Próxima carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Repetir 3 vezes, ficando com um total de 12 pontos. Aí depois fazemos uma carreira com 12 pontos. Ó, carreira com 12 pontos ficou assim, agora trabalhamos a carreira reta. Fica assim, depois da carreira reta. Vamos agora para a carreira de aumento. Vai ser 3 pontos baixos, mais aumento. Repetir isso 3 vezes, ficando com um total de 15 pontos. E depois fazemos uma carreira com 15 pontos. Ficando assim. Próxima vai ser carreira de aumento. Vai ser 4 pontos mais aumento. Repetir isso 3 vezes, ficando com um total de 18 pontos. E depois trabalhar uma carreira de 18 pontos. Fica assim. Próxima, essa vai ser aumento, vai ser 5 pontos mais aumento, repetido 3 vezes, ficando com um total de 21 pontos, e depois uma carreira reta de 21 pontos. Sim, agora a próxima vai ser 6 pontos mais aumento, repetir isso 3 vezes, ficando com um total de 24 pontos, e depois fazer a carreira reta de 24 pontos. Próxima carreira de aumento vai ser 7 pontos mais aumento, repetir isso 3 vezes, ficando com um total de 27 pontos.
e depois fazer uma carreira reta com 27 pontos. Bom, agora a última carreira de aumento da cauda. Vai ser 8 pontos mais aumento, repetir isso 3 vezes, ficando com um total de 30 pontos. E depois a gente vai trabalhar 3 carreiras de 30 pontos. Porque depois disso vamos fazer a troca de cor e começar a trabalhar com a pele. Bom, gente, ficou assim então a cauda. Depois das 3 carreiras, e vamos agora fazer a troca de cor. A troca de cor, eu deixo o ponto aberto, ó, tá faltando passar a laçada para fechar esse ponto, e eu faço isso com a cor que eu vou trocar, no caso é o tom de cru que eu faço com a pele. E depois disso a gente vai trabalhar 5 carreiras, que vai ser no tom da pele. Ó, eu fiz essa troca, mas o ponto ficou muito frouxo, eu precisei desmanchar e refazer para deixar o ponto mais apertadinho. E esses fios que ficam por dentro, eu amarro por dentro para não garantir que nada solte depois. Eu vou mostrar. Eu faço 1 ou 2 pontos por cima dos fios e depois eu faço o nozinho. Vai ficar por dentro da peça, então não tem problema. Bom, então fazemos agora as 5 carreiras de 30 pontos. Bom, as carreiras ficaram assim. O fiozinho verde lá de baixo eu puxei para poder marcar a carreira. E vamos fazer agora uma carreira com diminuição. Vai ser 8 pontos mais diminuição, repetir isso 3 vezes, ficando com um total de 27 pontos. E depois vamos fazer uma carreira reta de 27 pontos. Vai ser tipo como fizemos na cauda, com um aumento gradual, mas dessa vez vai ser uma diminuição gradual. Ficou assim? Agora vamos trabalhar outra carreira com diminuição. Essa carreira vai ser 7 pontos mais diminuição, repetir isso 3 vezes, ficando com um total de 24 pontos. E depois fazemos uma carreira com 24 pontos. E tá aqui, e finalizamos o corpo. É apenas isso, é bem simples. A partir de agora, os pontos são correspondentes à cabeça. Bom, pegando apenas a alça de fora do ponto, vamos fazer a sequência de 2 pontos mais aumento, repetir isso 8 vezes, ficando com um total de 32 pontos. Fazemos isso para a gente ter uma boa abertura e, pegando só a alça de fora, deixa um formato bem mais arredondado. A gente consegue uma curva melhor para a cabeça. Bom, fica assim. Próxima carreira, 3 pontos mais aumento. Repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 40 pontos, e a gente volta a pegar as 2 alças normalmente. Próxima carreira, 4 pontos mais aumento, repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 48 pontos. E agora a nossa última carreira de aumento, 5 pontos mais aumento, repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 56 pontos. Essa é a abertura total que vamos dar à cabeça. E fica assim. Agora vamos fazer carreira reta para dar o formato. Vão ser 15 carreiras retas de 56 pontos. Bom, gente, depois das 15 carreiras ficou assim. Eu já coloquei os olhos.
Eu contei 7 carreiras, a partir de quando a gente começa a fazer as carreiras retas para cima, e eu coloco mais ou menos uns 10 pontos entre um olho e outro. Como eu disse no começo do vídeo, eu uso olho 11 milímetros. Bom, vamos começar agora as diminuições. Vamos começar com 5 pontos mais diminuição, repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 48 pontos. Próxima carreira vão ser 6 pontos mais diminuição, repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 42 pontos. Agora vai ser 5 pontos mais diminuição, repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 36 pontos. Próxima carreira, 4 pontos mais diminuição, repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 30 pontos. E eu já coloquei enchimento no corpinho, porque depois a gente dificulta o acesso, então é bom colocar já nessa parte. Próxima carreira, 3 pontos mais diminuição, repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 24 pontos. Próxima carreira, 2 pontos mais diminuição, repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 18 pontos. Depois disso eu vou colocar o enchimento. Aí vai dificultar um pouco o acesso para eu mostrar para vocês exatamente as próximas carreiras, porque eu preciso crochetar enquanto eu empurro o enchimento, porque muitas vezes a gente prende o enchimento na trama. Então as próximas carreiras é 1 ponto mais diminuição e depois uma carreira só de diminuição. Depois dessas carreiras fica assim, e a gente faz aquele acabamento simples, pegando a alça de fora de todos os pontos, puxando e dando nó. Bom, gente, depois disso eu vou aprofundar os olhos. Isso pra mim dá uma diferença enorme em todos os bonecos. Com o fio que eu prendi lá em cima, eu vou jogar ele pra base do pescoço, ali onde faz aquela primeira carreira com aumento, bem abaixo do olho. Ó, onde eu tô mostrando. E aqui eu vou fazer um nozinho pra não mexer com nada da estrutura quando eu puxar o fio. Depois desse nó, eu vou levar a agulha até do lado do olho, bem encostado. Com a trava de segurança, às vezes fica um pouco difícil, mas tenta aproximar o máximo possível. E agora a gente vai do outro lado do olho, porque essa linha vai entrar por trás do olho, ó, dessa forma. Você só puxa um pouquinho o olho e empurra o fio que ele entra. Então, do outro lado a gente entra com a agulha e vai até onde colocamos o nozinho. Dessa forma. E depois disso a gente puxa. Assim o olho aprofunda e a gente cria uma bochecha. É bom sempre puxar e apertar um pouco mais do que aquilo que você quer, porque a gente vai fazer um nozinho para prender esse formato, e quando a gente solta, ele volta um pouco. Ó, fazendo isso de um lado, você vai repetir o mesmo processo do outro. E fica assim. Ó como ficou bom. Dá uma expressão totalmente diferente. Na outra Ariel eu fiz essa parte branca do olho, nessa aqui eu não vou fazer para ter duas opções diferentes. Tem várias técnicas que você pode aplicar que vai trazer um personagem totalmente diferente. Bom, agora eu vou fazer o nariz
Eu vou pegar uma distância, mais ou menos uns 2 pontos bem centralizados entre os olhos. E eu vou fazer esse vai e vem com a linha nessa direção. Eu não vou engrossar muito, porque depois eu vou fazer em outra direção, para dar mais um destaque pro nariz, que eu gosto de deixar o nariz mais evidente. Depois de colocar essas 3 laçadas, né, que eu passei, eu vou contornando, meio que envolvendo, né, essas 3 fios. Assim deixa um nariz mais pontudinho. E depois disso é só fazer um nó e jogar o fio pra dentro. Ó, e fica assim. E agora vamos fazer os detalhes da cauda. Bom, vamos trabalhar agora com um tom de verde água. Eu sei que tá parecendo um azul claro na tela, mas é por conta da luz, né, que troca um pouco a cor para a câmera, mas é bem verde água. Vamos trabalhar 30 correntes. E depois dessas 30 correntes, vamos fechar em formato de anel com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora faço uma corrente só para dar uma altura e vamos colocar um ponto baixo em cada uma das correntes, ficando então com 30 pontos baixos e fechamos com um ponto baixíssimo essa carreira. Então fica assim. Faço uma corrente só para dar altura e venho com um ponto baixo. E agora eu vou trabalhar 13 meios pontos altos. Depois disso vai ser 2 pontos baixos, novamente 13 meios pontos altos e um ponto baixo, finalizando então a carreira e fechando com um ponto baixíssimo. E fica assim, esse é o detalhe que fica na cintura. Depois disso é só cortar o fio, posicionar e fazer a costura. Bom, depois de costurado ficou assim, e agora a gente vai fazer a outra parte da cauda. Ela é um pouquinho mais complicado de explicar, ela tem esse formato. A gente usa o crochê tradicional, não é o crochê circular. Fazemos 6 correntes. Uma corrente a mais só para ter acesso. E vamos caminhar um ponto em cada uma das correntes, repetindo 5 vezes, até chegarmos na última corrente, onde nessa última corrente vamos colocar 3 pontos baixos juntos. Fazendo isso, a gente meio que faz a volta. E agora, do outro lado da corrente, eu vou colocar um ponto em cada corrente, mas dessa vez apenas 4. Temos que parar um antes. Assim. Agora, do outro lado,
fazendo uma corrente, né? Vamos trabalhar pegando a alça de trás. Vamos caminhar com 5 pontos baixos. A gente precisa caminhar até aqueles 3 pontos que a gente fez juntos na corrente. Mas só que no segundo ponto da corrente a gente precisa colocar 3 pontos juntos. Sempre no segundo ponto que a gente coloca junto, a gente coloca 3. E segue para o outro lado, sempre parando um ponto antes. É uma sequência que a gente vai seguindo de um lado para o outro, sempre assim. Fez um lado até o final, uma corrente vira e faz o mesmo processo. Um ponto em cada um, até chegar nos 3 pontos que estavam juntos na mesma corrente. Apenas no segundo ponto você coloca 3 pontos juntos. O restante é sempre um ponto em cada um dos pontos de carreira de base e parando sempre um ponto antes de finalizar. Você vai fazer isso até a cauda ficar do tamanho que você quer. E fica assim. Cortando o fio, ele vai ficar bem na lateral. Eu sempre passo por trás até alcançar o meio, que isso facilita na costura. Eu só vou entrando entre os pontos até chegar no local que eu quero fazer a costura. Eu vou ver qual lado que eu vou costurar. O mesmo lado que eu costurar uma, costuro o outro, para não dar diferença. Eu vou entrar no anel mágico que a gente iniciou e sair 2 carreiras para baixo. Assim, ó. Aí eu conto 2 pontos e pego as 2 alças. É dessa forma que eu faço a costura da cauda. Eu vou fazer isso umas 2, 3 vezes até eu sentir que ficou bem firme a cauda. Eu não costuro muitos pontos porque eu quero que ela tenha um pouco de mobilidade, mas eu acho que isso já é o suficiente para garantir que não vai sair se puxar. E depois eu vou unir ali em cima ali o encontro entre as caudas, para parecer que é uma coisa só. Eu pego as 2 alças ali do ponto das 2 caudas e dou só um nozinho.
Essa parte é só pra dar uma aparência, então não precisa fazer muitas voltas não. Só isso aí é só pra unir e parecer que é uma coisa só mesmo. Depois disso, é só dar o nó e esconder o fio. E fica assim. É bonitinho quando você posiciona em pé. E agora vamos trabalhar o biquíni da Ariel. Usando a linha roxa. Bom, começamos então o biquíni com 8 correntes. Assim. Vamos trabalhar agora com meio ponto alto. Então, fazemos 2 correntes para ter acesso. E fazemos um meio ponto alto. E agora, 6 pontos baixos, sendo um em cada corrente. E agora, na última corrente, vamos colocar 5 meios pontos altos, todos juntos. Assim, a gente já faz a volta na corrente. E do outro lado, a gente vai fazer de novo 6 pontos baixos, sendo um em cada corrente. Até chegarmos novamente na última corrente. Nessa corrente, no começo do trabalho, colocamos um meio ponto alto. Então, a gente já tem um. As 2 correntes iniciais, a gente conta como outro. Então, a gente precisa colocar mais 3 meios pontos altos para fechar esse lado igual ao outro. E na segunda corrente, fazemos um ponto baixíssimo. E é só isso. Aquele formato ali a gente faz com a costura. Puxa o fio. Esse fio, como eu trabalhei por cima dele, eu posso cortar. Se você não tiver trabalhado por cima dele, você dá um acabamento. E agora eu vou pegar esse fio e eu vou jogar ele pro meio. Primeiro eu faço só esse pontinho, para ele não ficar muito aparente. E vou passando entre os pontos até alcançar um meio dessa tirinha. Eu dobro para saber exatamente onde é o meio. E vamos dar um nozinho, que a gente vai enrolar. Se você não fizer o nozinho, na hora que enrolar, repuxa desse jeito que eu mostrei. Então, tem que fazer o nozinho. E agora a gente vai enrolar. Enrolando, a gente faz aquele formato. Um formato meio que de laço. E na parte de trás a gente faz um nozinho para essas voltas não soltarem. E depois disso é só costurar no corpinho. Bom, agora vamos fazer os braços. Os braços são bem simples. Começamos com o anel mágico e colocamos 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Próxima carreira vai ser um aumento mais um ponto baixo, repetir isso 3 vezes, ficando com um total de 9 pontos. Essa é a abertura do braço. Bom, agora vamos trabalhar 12 carreiras retas. E esse é o braço. Eu faço uma carreira a mais só para dar um acabamento que me facilita na costura. Mas basicamente isso é o braço.
Ó, eu vou mostrar com esse acabamento. Eu junto os dois lados do braço, eu pego duas alças do ponto da frente e do ponto de trás também. E eu faço um ponto baixo. Você faz isso 4 vezes. Isso não dá muita diferença no braço, mas facilita na hora da costura. E depois disso, é só costurar no corpinho da boneca. E fica assim. Bom, e agora vamos trabalhar com o cabelo. Bom, vamos agora trabalhar com o cabelo. Esse cabelo é muito coringa, muito fácil de fazer e dá pra você adaptar com vários amigurumis. A gente começa com o comprimento que a gente quer para as mechas. No caso da Ariel, vão ser 30 pontos de comprimento, então a gente começa com 30 correntes. Agora fazemos 2 correntes só para ter acesso e vamos trabalhar com meio ponto alto. Essa é a largura que eu gosto de trabalhar com os fios de cabelo. E a gente vai colocar um meio ponto alto em cada uma das correntes. Quando eu fiz o cabelo laranja, eu usei uma agulha mais fina, assim eu consegui um ponto mais apertado que produziu o cacho. Mas com essa agulha ficou assim bem lisinho. E vamos trabalhar 16 mechas dessa forma. Bom, gente, depois das 16 mechas fica dessa forma. E vamos agora trabalhar no topinho da cabeça que vai unir essas mechas. Eu faço só uma corrente só para me dar acesso. E eu pego ali no último ponto que a gente colocou ali e coloco 2 pontos baixos juntos. Vou fazer isso em cada uma das mechas. A gente vai ficar com 32 pontos fazendo isso. Ó, isso dá uma boa apertada. Já faz meio que o formato mais arredondado. Depois disso eu vou fazer 16 correntes. Eu vou pegar do outro lado, ali onde eu fiz o primeiro ponto baixo, e eu vou prender ali. Mas eu não prendo com ponto baixíssimo, esse ponto baixo, porque a gente vai trabalhar de forma circular. Assim. E agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Inclusive, nas correntes vai ser um ponto em cada corrente. Essa carreira vai nos dar um total de 48 pontos. Depois de finalizada, como mostrei, vamos fazer carreira com diminuição. Essa primeira carreira vai ser 6 pontos mais diminuição. Vai repetir isso por toda a volta, ficando com um total de 42 pontos. Fica assim. Próxima carreira vai ser 5 pontos mais diminuição. Repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 36 pontos. Próxima carreira vai ser 4 pontos mais diminuição. Repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 30 pontos. Próxima carreira, 3 pontos mais diminuição, repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 24 pontos.
fechando bem. Próxima carreira vai ser 2 pontos mais diminuição, repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 18 pontos. Próxima carreira, 1 ponto mais diminuição, repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 12 pontos. E depois disso, a gente faz aquela carreira com as diminuições para finalizar essa abertura. Bom, fica assim. Eu acabei colocando diminuição demais e acabou criando esse biquinho, mas a gente na costura consegue ajeitar. A gente finaliza essa abertura também da forma normal, como a gente finalizou a abertura da cabeça, e costura fazendo a volta na parte de cima da cabeça. As mechas a gente vai colar depois, para não ficar mostrando a pele. A gente vai fazer uma segunda camada de cabelo. Vão ser 10 mechas de 30 pontos, a gente faz as mechas do mesmo jeito que a gente fez, e depois a gente coloca aqueles 2 pontos baixos juntos em cada uma das mechas, só pra gente dar aquela apertada e dar essa curva, igual a gente fez na primeira parte. A diferença é que na primeira parte tem 16 mechas, essa segunda tem apenas 10. Ó, posicionando, eu costurei as mechas primeiro em cima e depois prendi na cabeça. Ó, como faz. A parte da testa, essa nova eu escolhi deixar uma distância um pouco menor. A segunda eu deixei uma testa bem maior, mas é só pra ficar modelos diferentes, pra vocês verem como é que fica a diferença. Agora a gente vai fazer a parte da franjinha. Vão ser 3 mechas de 40 pontos. 40 correntes, 40 pontos. Repete 3 vezes. Não precisa colocar os 2 pontos baixos juntos. Só posiciona e costura. Então, fica assim. E agora a gente vai fazer o trabalho de colar as mechas para deixá-las bem posicionadas. Eu vou levantar esses últimos 2 conjuntos de mechas, deixando apenas aquele primeiro. Mas antes eu vou fazer as orelhas, porque é bom você colar quando as orelhas estiverem bem certinhas, que você consegue fazer elas ficarem bem, como o cabelo estivesse bem atrás da orelha, bem bonitinho. Para a orelha eu faço o anel mágico e coloco 4 pontos baixos dentro do anel mágico. É o formato de orelha que faço para todos os meus bonecos. Uma corrente viro, faço aumento e 1 ponto baixo repetido 2 vezes. E é só isso, eu posso cortar o fio. É só isso. Faz 2 vezes e eu vou mostrar como é que eu prendo na cabeça da boneca. Bom, eu passei o fio do anel na agulha e é esse fio que eu prendo primeiro. Eu vou escolher a posição, eu pego mais ou menos ali na altura dos olhos. Eu vejo mais ou menos o caimento do cabelo para saber a posição que eu vou costurar, né, a orelha. Eu entro em intervalo de carreira e vou 2 carreiras para baixo ou para cima, depende do lado que eu vou usar na orelha. O lado que tá sem o fio, eu vou pegar essa alcinha que fica no ponto. Aí eu vou entrar onde eu saí com a agulha e jogar 4 pontos para cima. 2 pontos além, 2 pontos não, 2 carreiras além daquela que a gente entrou no início. Assim, ó, eu posso soltar da agulha. E aqui eu vou dar um nó. Com o nó, a gente já dá uma curva que faz o formato de orelha. E depois disso é só jogar esses fios pra dentro da cabeça. Eu vou fazer isso dos 2 lados, respeitando a distância de um lado e do outro, pra ficar bem certinho. Fica assim, ó. Aí depois, na hora de colar, você faz bem certinho junto à orelha. Bom, já fiz as 2 orelhas e agora eu vou mostrar realmente o processo que eu colo. Eu tô usando cola de silicone frio. E vou colocar só um pouquinho na mecha e colar
bem rente à orelha. Tomar cuidado com essa cola, esses fiozinhos que às vezes ficam, porque eles podem manchar o crochê. É uma cola muito boa, seca muito rápido, mas ela precisa de muito cuidado. Bom, como eu tinha dito aquela hora, né, a gente vai usar a primeira sequência de mechas, a pena para colar nessa parte. Só se ficar algum buraquinho é que eu uso a outra parte. E eu vou seguindo ali, ó, passando cola e descendo a mecha. Precisei dar 2 mechinhas dessa parte de cima, que ficou 2 buraquinhos, mas é só isso. Eu não mostrei que é muito simples, é passar cola e encostar a mecha, assim como eu fiz na parte da frente. Nessa parte da frente, como fosse da franjinha, né, que ela joga cabelo de lado, eu mostrei, ó. Eu passei a cola bem nessa curva, né, pra ela ficar pra frente, ou pra gente não ver como fosse essa raiz, né, na parte que a gente costura. E as outras 2 mechas também cola para elas não ficarem voltando. E você vê o formato que você quer bem certinho. Se você quer exatamente de lado, se você quer um pouco caído na frente da boneca. Dá pra fazer muitos penteados. Esse cabelo é muito coringa. Ó, e fica assim. Aí o cabelo pegou naturalmente esse formato, por conta das curvas que vai criando, né, no fio. E agora vamos dar os acabamentos finais para a boneca, é o que vai dar a expressão para ela. Com o fio branco eu vou fazer uma voltinha, como fosse a pupila do olho. A primeira eu fiz com tecido, que eu mostrei para vocês, que é o modelo que eu estou usando no vídeo. Essa eu resolvi fazer com linha, que eu acho que é muito mais fácil trabalhar com a linha. Eu saio bem do lado do olho e vou até um pouco além do meio ali da parte de baixo. Ó, mais ou menos aí. Jogo pro outro lado. Ó, fica assim. Você pode fazer 1 ou 2 voltas, dependendo da expressão que você quer dar pra boneca. No caso, eu usei só uma volta. E mais ou menos na altura que eu iniciei ali, eu vou subir com o fio. E eu vou jogar ali pra onde eu entrei, e ali eu faço um nozinho e jogo o fio pra dentro da cabeça. Pra esse fio não ficar subindo, eu venho com a agulha, com uma pontinha de cola, passo ali no olho e encosto a linha. Ó, como eu falei, tem que tomar muito cuidado com essa cola, porque ela pode manchar. Nesse caso, raspando eu consegui tirar, mas às vezes a gente não consegue, tem que tomar muito cuidado. Ó, faço o nozinho e puxo pra dentro o nozinho junto com o fio. Bom, e agora vamos trabalhar com linha preta. Eu tô usando linha de costura, só que ela tá dobrada. E eu vou fazer agora a parte do risco de cima, que vai dar a expressão pra ela. Eu vou mais ou menos um ponto além do olho e pego bem rente. Eu quero fazer como se fosse uma linha reta. Ó. Só que essa linha reta com o olho mesmo, ela vai fazer uma curvinha naturalmente. Eu passo uma vez e vou passar uma segunda, porque eu achei que ficou muito suave. Eu gosto de trabalhar com linha de costura porque eu procuro essa suavidade, mas às vezes quando você precisa de uma coisa mais forte, você só passa 2 vezes. Ó como ficou. E você faz o mesmo no outro olho. Assim você consegue criar muitas expressões, você pode até colocar cílios, mas uma expressão simples é que geralmente eu gosto de fazer. E com esse fio eu também vou trabalhar a sobrancelha, diferente da outra boneca que eu fiz a sobrancelha em vermelho, essa eu escolhi tentar fazer em preto para ver a diferença que eu vou ter de uma para outra.
Ó, ficou assim. Agora vamos fazer a sobrancelha. Eu vou jogar pra cima, alguns pontos pra frente, ou mais ou menos 1 ou 2, depende do formato que você quer dar pra sobrancelha. E vou até mais ou menos o final ali que eu fiz o tracinho preto. E eu vou fazer 2 vezes porque eu quero a sobrancelha um pouco mais intensa. E faço a mesma coisa do outro lado. Eu gosto de fazer a sobrancelha reta, mas meia caidinha, porque dá um ar mais infantil pro boneco. E fica assim. Agora é só fazer aquele nozinho, jogar o fio pra dentro. Bom, e ficou assim. Vamos agora para a última parte, que é a maquiagem. Eu tenho um estojinho de sombras que eu uso só para os amigurumis. E eu faço o blush dela. Isso traz um ar mais angelical, mais infantil para amigurumi, que é muito legal. Com esse pincel bem fofinho, eu vou aplicando com suaves batidinhas, porque eu não quero uma intensidade muito forte de início. Não tá mostrando na câmera exatamente a intensidade que tá no real, mas acho que dá pra vocês visualizarem. Eu pego a sombra, tiro o excesso na mão e vou aplicando. Eu faço embaixo dos olhos, mas eu também faço um contorninho ali acima do narizinho. Eu aperto um pouquinho a ponta do pincel, só pra fazer um contorno e não borrar muito, né? Você pode fazer só essa parte ou subir acima do narizinho, como eu vou fazer. Ó, como eu disse, eu aperto, pego só a pontinha, sempre tirando o excesso, e vou fazer esse contorno. E depois eu vou esfumar, pra não ficar nada muito marcado. Bom, e é isso. Bom, gente, então essa é a Ariel. É um vídeo um pouco mais longo que eu costumo trazer pro canal, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da receita. Se gostaram, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, me ajuda muito. Indique esse vídeo para suas amigas, para seus grupos de amigurumi. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Até a próxima e tchau, tchau!